aqui do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, a parte A do versículo só. Quero ler só um trechinho, até porque não é o versículo que eu quero usar no corpo da mensagem, mas ele vai ser muito oportuno aqui na introdução. Olha o que diz: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, percebe o que está acontecendo aqui? Paulo está respondendo uma carta enviada pela igreja de Corinto com questionamentos. Eles estavam passando por dificuldades e enviaram uma carta para o apóstolo. E ele está respondendo a carta tratando dos problemas emergentes da igreja. Então, era uma igreja vivendo um problema, que se conscientizou do problema e enviou uma carta para o apóstolo Paulo para trazer informações do que estava acontecendo e do que estava acontecendo e no... Olha só, é um risco enorme quando eu, de maneira frágil, começo a abandonar projetos importantes por conta de problemas pequenos. Porque eu vou me deparar com outras situações em que eu serei obrigado a fugir também. Por que que o casamento é uma coisa que, se você abandona por motivos errados, você vai ter problemas com outros casamentos? E é por isso que a Bíblia não autoriza o divórcio. Exatamente por isso. Porque quando você... É claro, esse é um tema muito delicado, tá, queridos? Eu não vou entrar aqui porque não é o tema da mensagem, mas é claro que existem um universo aqui de questionamentos dentro desse assunto extremamente complicado para a gente entrar nisso numa mensagem que não é sobre isso. Mas eu estou querendo mostrar que quando você abandona um relacionamento de casado por motivos que estão no campo da superficialidade, que não tem um peso, que não tem uma estrutura, que não foi negociado à luz da Escritura, com aconselhamento, com tratamento, se você abandona qualquer projeto por motivos que não são autênticos, você vai viver fugindo. Abandonei um casamento por conta de um problema que está no outro. Vai ter problema ou não vai? Vai abandonar também, porque aprendeu a fugir. Vira um padrão. Eu vou sair do meu serviço porque aqui eu trabalho demais. Coitadinho. Todo emprego só contrata porque tem serviço para fazer. Vai ter problema no outro também. Eu vou sair daqui porque eu não sou reconhecido. Tá, mas qual que é a tua formação? Qual que é o problema que você está resolvendo dentro da empresa? Que tipo de funcionário você é ali? Só mais um? Ou você resolve uma demanda mais alta? Chega mais cedo, vai embora mais tarde? Quem é você? Porque o reconhecimento vem quando eu estou disposto a entregar mais do que eu fui pago para entregar. Então, quando eu aprendo a fugir dos problemas, eu vou viver fugindo. Vou sair da igreja, mas está saindo por quê? Ah, estou saindo por conta disso. Estou saindo por conta daquilo, sabe? Picuinha, problemas superficiais, preferências pessoais, desentendimentos secundários, orgulho ferido. Quantas pessoas não estão desviadas aí do corpo de Cristo por conta de orgulho, de ego? Problemas pequenos, dificuldade de relacionamento, sabe, coisinhas? Gente, se nós não aprendermos a enfrentar os problemas e permanecer, a gente vai viver fugindo, em todo lugar. Não vamos ficar em lugar nenhum. Mas agora tem um porém. Com relação à igreja, ao corpo de Cristo, tem alguns problemas que exigem uma postura. Isso é bom que seja dito aqui. Porque não significa que o fato da importância de permanecer não me dá respaldo para sair quando a base é comprometida. Porque se eu ficar no lugar que a base é comprometida, isso pode desabar na minha cabeça ou não pode? Agora, se eu estou num edifício, que a estrutura é muito bem feita, mas eu não gosto da cor da parede, aquilo pode ser negociado. Eu não gosto do piso, pode ser negociado. A estrutura está boa, não vai cair na minha cabeça, é só o piso que não me agrada, é só a cor da parede que não está legal, é só o revestimento do banheiro que eu trocaria. Mas com isso eu aprendo a lidar, agora a base não. Então, com relação à igreja, eu acho importante trazer esse tema, até porque as pessoas saem de igreja sem nenhuma responsabilidade. Quando é que eu devo sair de uma igreja, então?
Eu devo sair de uma igreja, em primeiro lugar, quando Cristo deixa de ser o centro. Jesus não é mais o centro da adoração, Jesus não é mais o centro da pregação, Jesus não é mais o centro da igreja. Não se engane, Jesus sempre será o centro em um ambiente onde ele é adorado. É interessante que até na cruz, Jesus estava onde? No centro. E sempre que Jesus está no centro, acontece algo: salvação. Um dos homens foram salvos. Jesus no centro. Quando Jesus está no centro, tem milagre, tem salvação, tem vida acontecendo, mesmo quando a morte é inevitável diante dos olhos. A morte era crua, nítida na cruz. Mas o Senhor Jesus disse para um dos bandidos ali, para um dos presos: ainda hoje estará comigo no paraíso. A vida acontece quando diante dos nossos olhos tem morte. Isso é uma realidade quando Jesus está no centro. Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Cristo, o centro. Se o Senhor Jesus perder o centro, a igreja pode manter atividades, mas perdeu a vida. Então Cristo tem que ser o centro. Quando que eu devo sair de uma igreja? Estou falando isso por conta da igreja de Corinto, por isso que eu entrei nesse ponto, porque era uma igreja com problemas, mas eles tomaram uma decisão de lidar com o problema fazendo perguntas, com a vontade de resolver, não saindo e fugindo do problema. Vocês entendem isso? Eu tenho certeza que tem gente aqui no meio de um problema. O que você vai fazer? Fugir? Meter o pé? E no nosso meio a gente cria um jeitinho inteligente e bíblico de cair fora, né? Você viu quando uma pessoa está no meio de um problema de uma igreja, o que ela fala? Eu acho que já deu o meu tempo aqui. Espiritual, acho que o Senhor tem uma nova fase para mim. Será? Ou você está fugindo de um problema porque não gostou da moldura de gesso? Porque a estrutura está boa. É só a pintura que não está te agradando, você está querendo meter o pé. Tem a ver com o teu orgulho. Quando que eu devo sair de uma igreja? Quando a palavra perde autoridade. Quando as coisas não são mais decididas à luz da Escritura. Quem decide? Um dono lá da igreja. A igreja agora tem um dono. Quem decide? O irmão fulano. Quem decide? O dizimista mais alto. Tem alguém decidindo, tem uma família lá que está mandando no negócio. Opa, tem alguma coisa errada aqui. A autoridade não é mais a palavra aqui? 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando a palavra deixa de governar, qualquer opinião vira direção. E o povo de Deus é dirigido pela palavra, não pela opinião de meia dúzia. Pelo achismo de um teólogo que fala à luz do que quer manejar. A palavra final é da Bíblia. Quando que eu devo sair de uma igreja? Quando o evangelho é substituído por qualquer outro fundamento. Não é mais o evangelho? Porque, irmãos, a palavra não vai mudar nunca. O evangelho é um só. O evangelho aponta Cristo como caminho, o pecado como condenação. É o evangelho. O arrependimento como protocolo inicial, a mensagem do evangelho. Gálatas 1, 8, 9. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além desse que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo: se alguém anunciar um outro evangelho além desse que já receberam, sejam amaldiçoados. Então isso traz firmeza para a igreja, estrutura. Mesmo que eu esteja hoje aqui ministrando o evangelho e eu subir aqui domingo que vem com uma mensagem diferente, me tirem daqui. Eu me corrompi, eu me vendi, porque a mensagem do evangelho é uma só.
e não é negociada. Uma igreja pode ter linguagem cristã e ainda assim abandonar o evangelho. Cuidado. Muita gente está sendo enganada por falta de conhecimento. Quando que eu saio de uma igreja? Quando eventos se tornam mais importantes do que o ensino bíblico. A escola bíblica já faliu, mas a festa junina de junho não tem lugar para pôr o carro. Os eventos, ó, um sucesso. Mas a igreja não pode viver de evento. E aí, para não ficar feio, a gente muda o nome, né? A festa dos tabernáculos, a festa da colheita, é a festa das cabanas. E na verdade é a festa junina, é as festas. Mas festa não pode sustentar uma igreja. Se eu percebo que os eventos têm mais peso do que o conhecimento da palavra, e eu estou no meio de um povo que não conhece Bíblia, tem alguma coisa errada. Eventos, irmãos, podem servir a igreja, eu não sou contra, não tem problema nenhum a igreja ter evento. Nós fizemos um evento aqui hoje, mas Deus sabe que eu orei, que eu desejei profundamente que através desse evento chegassem pessoas que não são cristãs, chegassem pessoas que fossem visitantes, e se fosse só nós, que fosse para que houvesse comunhão, um momento de interação. Mas todo evento tem que cumprir uma essência, ele tem que servir a igreja com uma que eu devo sair da igreja? Quando o pecado deixa de ser confrontado. Não tem mais o pecado como um problema, o pecado não é mais confrontado, o pecado é acalentado, o pecado ele é manobrado, tem algo errado. Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O pecado é para ser condenado. A graça acolhe pecadores arrependidos, é verdade. Mas nós não encontramos na Bíblia o Senhor fazendo ajustes com o pecado. O pecado é condenado. Amém? Quando que eu saio de uma igreja? Quando a vontade de Deus é trocada pela vontade humana. Quando a estrutura do altar passou a ser humanista. Quando as pregações são montadas para o homem, quando os louvores são montados para o homem, quando tudo que é feito na igreja tem uma identidade humana, humanista. Isso é mais comum do que vocês pensam. Porque quando a igreja trabalha para o homem, ela está trabalhando para o cliente. Logo a igreja virou uma empresa. Isso é muito sério. A igreja não existe para adaptar Deus ao homem. A igreja existe para formar o homem segundo a vontade de Deus. Tem uma diferença absurda. Corinto era uma igreja real, não uma igreja idealizada. Corinto não era uma igreja de história em quadrinhos, era uma igreja como nós. E a igreja de Corinto, mesmo estando na Bíblia, estava diante de um momento complicado. Olha só, olha o que tinha na igreja de Corinto. Divisões e culto à personalidade. 1 Coríntios 11:13, capítulo 1. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido, irmãos? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em meu nome? No nome de Paulo. O que Paulo está falando aqui? Gente, o centro da igreja é Cristo. Vocês estão completamente equivocados. Vocês estão criando aí um partidarismo com Paulo, comigo. O que está acontecendo com Pedro? Vocês estão doidos? O negócio da igreja é com Cristo. Foi Ele que deu a vida por vocês. Vocês são batizados em nome deles. Vocês estão levantando ídolos no meio de vocês. Paulo fica assustado, está tendo problema com divisão. A igreja de Corinto está tendo problema de imaturidade espiritual e carnalidade.
estava lá na igreja de Corinto. E está escancarado, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podia, nem tampouco agora posso, porque ainda vocês são carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais? E não andam segundo o estilo de vida do homem natural? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Então era uma igreja com problema de imaturidade espiritual e vida carnal. A igreja de Corinto. Imaturidade. Um terceiro ponto, a igreja de Corinto, ela tolerava a imoralidade dentro da igreja. Obrigado, irmão. Problemas de imoralidade. 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda há entre os gentios. Olha isso. Como é haver que abuse da mulher de seu pai? Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está indignado porque explodiu um problema lá. O camarada estava se dormindo com a mulher do pai. Olha que B.O. gigante. Na igreja de Corinto, no Novo Testamento. Estava acontecendo lá. E eles estavam tolerando, administrando, vivendo com aquilo. O que estava acontecendo em Corinto? Conflitos entre irmãos, um levando o outro no tribunal. E eles estavam resolvendo esses conflitos com juízo humano. Já pensou? Aqui no nosso meio, já pensou? Ao invés de resolvermos com o Senhor, que é o justo juiz, oração, o pastor, a gente levando um ou outro aqui nas barras do tribunal. Que situação! Conflitos, abusos na ceia do Senhor, estava acontecendo lá em Corinto. 1 Coríntios 11, 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, eles estavam se reunindo para encher o bucho, como diz o pastor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Eu quero esse pão que aqui é maior, me dá esse vinho que aqui tem mais. E assim um tem fome e o outro está embriagado. Não tens porventura casa para comer e beber, gente? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Vou aplaudir? Não, nisto eu não aplaudo. Desordem. O que estava tendo na igreja de Corinto? Confusão no uso dos dons. Era uma igreja que tinha dons espirituais, ativos, reais, mas era uma confusão. 1 Coríntios 14, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então façam tudo com decência e com ordem. Se alguém estiver pregando, o outro não tem autoridade para levantar com uma palavra profética no meio da pregação. Alguém já viu isso em igreja? Fala para mim, se tem cabimento isso. A Bíblia está aberta, eu estou com a revelação maior aqui. Aí um levanta com uma palavra, o outro levanta questionando a palavra de lá e pensa numa confusão. Língua estranha para todo lugar, gente caindo. Gente, nós estamos falando o que aqui? De ordem, de decência, de disciplina, de controle das coisas de Deus. O Senhor está no controle aqui. E a palavra é o nosso norte. Ela é a revelação especial. Nós vivemos e somos estruturados pela palavra. O Espírito Santo jamais irá contradizer a palavra que ele inspirou. Não é extraordinário isso? Nosso Deus é centrado, é lindo, é maravilhoso. Tem sobriedade nas coisas de Deus, disciplina, é transparência. Não, as coisas não é amontoada.
É lindo. Agora, o que me chama a atenção, e aqui eu entro com uma palavra muito oportuna para a tua vida, porque foi para a minha. Diante do problema, eu vou falar uma coisa aqui contundente. Ouve o que eu vou dizer para você. Eu vou te entregar uma pérola agora. O teu problema não é o teu problema. O teu problema é que na hora do problema, você está buscando ajuda com a pessoa errada. O problema na nossa vida são as perguntas que fazemos diante dele. E quem procuramos para perguntar. Como que Paulo começa o capítulo 1? A respeito das perguntas que me fizeram, a igreja de Corinto não perde credibilidade por conta do problema que tem. A igreja de Corinto perde a credibilidade se ela não pergunta, e pior, não pergunta para a pessoa certa. Porque só faz pergunta quem quer mudança. Vocês concordam? Só faz pergunta quem é humilde. Só faz pergunta quem quer encontrar uma direção. O que faz uma pessoa que para o carro do teu lado e... você sabe onde fica tal lugar? Ele está assumindo, estou perdido. Mas ele também está assumindo, estou perdido por enquanto, eu sei para onde estou indo. Não é? Eu sei para onde estou indo, eu estou perdido agora. Eu estou no meio de um problema agora, mas não se engane, eu tenho destino. É diferente. É diferente uma pessoa que te para e fala, você sabe para onde eu estou indo? Mas como assim? Fala para mim em qualquer lugar, porque eu não sei para onde eu vou. Porque para quem está perdido, irmãos, qualquer caminho serve. Para onde que você está indo? Aonde você vai estar? Daqui 5 anos, daqui 10 anos? Percebe o peso dessa pergunta? Para onde você está indo? Quem é o dono da tua vida? Quem é senhor sobre você? Quem tem a última palavra na tua história? Corinto levanta a pergunta. Tinha muito problema, é verdade. Mas levou as perguntas a Paulo, a quem pode resolver. Agora imagine se a igreja de Corinto se reúne para perguntar o que fazer para os judeus. Olha que problema. Para perguntar o que fazer para os saduceus, para os fariseus, para os romanos. A igreja de Corinto, a igreja de Cristo em Corinto se reúne para perguntar para César. O que fazemos, César? O problema é enorme. O problema da vida cristã não é ter perguntas. É não querer ser corrigido. O problema não é ter dúvidas. É levar as dúvidas à fonte errada. Ouça isso. O problema não é existir crise. É normalizar a crise e não buscar direção, acostumar com ela. O problema não é haver feridas. É esconder a ferida para que ela não seja tratada. Porque ferida escondida incomoda menos. O problema não é errar, o problema é proteger o erro como se ele fosse uma virtude. Ouça o que eu vou te dizer, uma igreja madura não é uma igreja que não questiona, que não pergunta, que não expõe as suas dúvidas. É uma igreja que sabe a quem perguntar. Por que as perguntas são tão importantes? Por quê? Quem deseja crescer faz o quê, irmãos? Pergunta. Isso me chamou tanta atenção, essa questão da pergunta. Porque um dos primeiros desafios que nós temos na vida, qual que é? Não é a escola? Fala a verdade. Quem aqui tem lembranças difíceis e boas na escola? A escola é um lugar tenso para a criança. Muita coisa acontece na escola. E aí na escola, quais são um dos primeiros desafios dentro da sala de aula para o aluno? Perguntar, é ou não é? Mas por que você não perguntou para a professora? Qual é a mãe e o pai que nunca disse isso? Mas por que você não perguntou para a professora? Ela está lá para te ensinar. Mas é um desafio enorme levantar a mão para perguntar.
Porque para perguntar eu tenho que expor, primeiro, eu não estou entendendo. E é difícil porque o outro do lado entendeu. E por que que eu não? Para levantar a mão e dizer, ó, eu não entendi, eu tenho que ter humildade. E humildade também é difícil, porque ninguém quer estar embaixo. A gente quer estar sempre por cima. Então é difícil levantar a mão para dizer eu não entendi, porque às vezes eu não entendi algo que só eu não entendi. E pode acontecer. Quem deseja crescer, pergunta, faz pergunta. É que essa questão da pergunta ficou um negócio muito trabalhado com os coaches da vida aí na internet, né? Porque eles descobriram uma sacada aqui. Mas pergunta é um negócio bíblico. O Senhor Jesus um dia chegou e disse assim, ó, quem dizem por aí que eu sou? Uma pergunta. Como que responde as perguntas de Deus? À luz do que a Escritura diz. Porque vários responderam. Aí Pedro disse assim, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. O que Jesus disse para ele? Isso não foi carne nem sangue quem te revelou. Porque só é possível interagir com as perguntas de Deus à luz da direção do Senhor. Quem pode conhecer o Senhor a não ser o seu próprio Espírito? Então pergunta é algo incrível. Quem deseja acertar, pergunta. Você já viu uma pessoa curiosa que pergunta, ó, como é que eu faço aqui? É uma pessoa que não quer errar. Não quer fazer duas vezes ou não quer fazer mal feito. Quem sabe que não sabe, pergunta. A pergunta humilde tira o homem da superfície. A pergunta força a gente buscar, pensar, refletir, se aprofundar e principalmente nos tira da ignorância. Só que a pergunta carrega um peso, porque quando eu recebo a resposta certa, eu não posso mais dizer, não sabia. Não é? Traz uma maturidade, uma responsabilidade. Porque em Oséias 4,6 diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Uma vez que eu tenho conhecimento, voltar à lama não é mais por ignorância. Me deitar com o porco lá na lama não é mais falta de ignorância. É vontade da carne mal administrada que sem domínio próprio me fez voltar para um lugar de sujeira. Provérbios 9:9, eu sou apaixonado por esse texto, ele é incrível, só ele guardado no coração hoje já resumiu a palavra toda. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Pode fazer uma conexão com o texto que diz que o Senhor Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. A respeito de perguntas, eu quero te mostrar 5 perguntas que transformam a tua vida. Porque nós entendemos, perguntas são importantes? Muito. Mas existem 5 que podem transformar a vida de qualquer pessoa. Quais são elas? Primeira, como eu posso ser salvo? Porque eu acho de uma estupidez, gente, eu viver atrás de receitas mágicas perguntando como eu posso ser rico, se quando eu morrer vai ficar tudo aqui. Eu acho de uma estupidez enorme a gente viver perguntando para o ChatGPT como que eu faço para ser rico, se na hora que dá um câncer, uma doença ou a velhice chega, não tem dinheiro que resolva. Então, para mim, a primeira pergunta mais importante na vida do homem é: como que eu faço para ser salvo? Porque se eu vou morrer, e morrer é um fato, como que eu faço para depois dessa vida ter um encontro com o Deus que me criou? Como que eu faço para ter meu nome escrito no livro da vida? Eu quero te encorajar que essa seja a primeira pergunta da tua vida. E que essa pergunta esteja presente em todo aconselhamento que você der. Porque nós, como cristãos, não carregamos o desafio de sermos pregadores do Evangelho. Então, quando você perceber que existe uma brecha para você evangelizar, porque alguém está desabafando, contando um problema para você, faça essa pergunta para ele. Você já resolveu o problema da eternidade? Você já resolveu o problema do pecado?
Você já resolveu o teu problema com Deus? Como que eu faço para ser salvo? Atos 16, 30, 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário para que eu seja salvo, para eu me salvar? É quando o carcereiro tira Paulo ali da cadeia e ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Antes de perguntar como que eu organizo minha vida, eu preciso perguntar como que eu faço para ter vida. Porque todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que possa encontrá-lo. Estamos perdidos, estamos mortos. Sem Deus estamos todos mortos, pobres, cegos, nus. Antes de organizar a tua vida, meu irmão, você precisa ter uma. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só existe vida abundante em Cristo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E essa vida tem abundância, é muita vida. É tanta vida que você vai viver ela bem aqui, vai morrer e vai continuar ela na eternidade toda. É vida demais, é porque eu sou o dono dela. Como que eu faço para ser salvo? Segunda pergunta. Tem alguém aqui que está com alguma dúvida, com algum problema, com alguma dificuldade nesse tempo? Primeira pergunta. Como que eu faço para ser salvo? Ah, mas eu já sou. Já entreguei minha vida para Cristo. Glória a Deus, então maravilha. Porque isso, o dinheiro não pode resolver, tua fama, tua beleza, teu status, nada. Então já resolveu algo que só Cristo pode resolver por você. Aleluia. Então uma segunda pergunta para se fazer. Essa pergunta é fatal. Não tem quem faça que não tem sucesso. Quer saber? O que a Bíblia diz? Pergunta isso hoje. Eu sei que você está no meio de um dilema. Fecho a empresa ou não fecho? Assino o contrato ou não assino? Vendo a casa ou não? Antes de qualquer coisa, o que a Bíblia diz? Ah, mas a Bíblia vai me dizer se eu tenho que vender a minha casa ou não? Se eu compro esse carro ou aquele? Não. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é que você seja santo. E vivendo com santidade, meu irmão, cheio do Espírito Santo, você vai ter discernimento para poder tomar a decisão certa na hora certa. Dê prioridade para o que de fato merece prioridade. O que a Bíblia diz? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O problema é que a vontade de Deus está vindo depois da tua opinião. Por isso que tem muita coisa na tua vida dando errado. A vontade de Deus, ela antecede minha opinião. Não é o que eu acho, é o que Deus diz, porque eu tenho um Senhor na minha vida. Então eu não posso mais sair por aí tomando decisão, gente. O que a Bíblia diz? Terceira pergunta. Como que eu faço para me parecer mais com Jesus? Eu te desafio, faça essa pergunta toda manhã. Como que eu faço para me parecer mais com Jesus? E abre a Bíblia para descobrir. Nossa, que receita! Tem tanta gente procurando aí, né, nos livros aí, nos cursos da vida, receita para viver melhor. Aqui eu te entreguei agora, dinheiro nenhum no mundo pode comprar. De manhã você pergunta, como que eu faço para me parecer mais com Jesus hoje? E abre a Bíblia para descobrir. Ah, queridos, meu Deus. E você sabe que eu nem tinha planejado falar isso aqui. Essa conexão com abrir a Bíblia me veio agora. Romanos 8, 29. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, assim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como que eu me pareço mais com Jesus? O alvo de todo cristão não pode ser acertar nas escolhas sempre. Não é uma questão de acertar sempre. A gente vai errar.
mas é buscarmos incansavelmente sermos parecidos com Cristo e carregarmos a essência dele. Quarta pergunta: como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta incrível. Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é só uma questão de conhecer a verdade. Eu preciso depender do Espírito e ser cheio dele, porque é ele quem aplica a verdade no coração. Faz toda a diferença isso. Existem teólogos com uma capacidade incrível de entender teologia, mas com uma vida espiritual morta pela falta do Espírito para conduzir aquela verdade à aplicação que ele precisa do coração. Acredite se quiser, mas existem ateus formados em teologia. Forte isso, né? Quinta pergunta: como eu posso adorar a Deus do jeito que ele merece? Faz essa pergunta. Porque em João 4,23 o Senhor Jesus disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como que eu faço para adorar a Deus como ele merece? Mas eu também quero te entregar 3 perguntas que dão errado, que não transforma, que não funciona, que não vai dar o resultado que nós esperamos. Ela existe, mas não transforma como essas. 3 perguntas. Primeira: quando eu pergunto para receber autorização de uma resposta negativa que eu já tive. Já viu gente que faz isso? Balaão fez isso. Já recebeu um não de Deus, mas ele continuou perguntando porque a oferta era boa. E para não perder aquele negócio, eu continuo cutucando. Aí eu já recebi um não de Deus, vou perguntar para o pastor. Quem sabe o pastor é mais bonzinho? Quem sabe, usando a pergunta certa, eu não tiro um sim dele? Eu faço perguntas para poder receber uma resposta positiva de algo que é vontade da minha carne, da minha natureza, e eu fico jogando, negociando com aquilo. Tiago 1,5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, ser-lhe-á dada. Balaão já tinha recebido a resposta, mas não gostou da resposta que recebeu. Quando eu já decidi o que eu quero, minha pergunta pode ser apenas uma tentativa de encontrar alguém que concorda comigo. Se você tiver vergonha, não precisa levantar a mão, mas quem aqui já fez isso? Pergunta para poder tentar ajustar com a minha vontade? Porque a gente é esperto demais para poder dar um jeitinho. Um jeitinho brasileiro de fazer a coisa acontecer, mesmo quando a gente sabe que não é o momento. Mas e a vontade? Mas já está mais do que na cara que não é para você entrar nesse financiamento, não é o momento, não é a hora, mas esse carro vermelho na minha garagem vai deixar a minha vizinha, ó, com a boca aberta. O meu irmão, então, ele vai ficar impressionado. Geralmente a gente quer impressionar alguém quando está agindo muito na ansiedade, não é? Qual uma pergunta que não funciona? É quando eu pergunto para testar alguém, não para aprender com ele. Lembra do que os fariseus faziam? Chegavam para Jesus com perguntas tendenciosas, não para aprender com a verdade que ele tinha para dar, mas para colocá-lo numa situação difícil. Esse tipo de pergunta não funciona. Se você usa essa pergunta para colocar o teu irmão numa posição de vergonha, para poder medir o quanto ele sabe, para você provar que sabe mais, não é uma pergunta que dá certo. Retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma pergunta. A humildade pergunta para crescer, o orgulho pergunta para vencer. Essa pergunta não funciona. É quando eu pergunto já sabendo a resposta. Eu só pergunto para ver se ele sabe, se ela sabe. E se responder errado, aí me dê um palco para eu subir. Que aí eu vou ensinar. Qual pergunta que não funciona?
é quando eu pergunto para a pessoa errada. Cuidado, você pode desgraçar a tua vida. A palavra é pesada, mas cuidado. Se você perguntar para a pessoa errada, ele pode te dar um caminho que vai te levar para o buraco. Eu gosto muito do exemplo do filho de Salomão. Lembra o que ele fez diante de Jeroboão? Perguntou para os sábios do palácio, para os homens de barba. Os caras falaram, esse povo é bom, cautela, o teu pai estava abusando mesmo. O cara estava com 1000 mulheres aqui dentro. Quem é que aguenta sustentar 1000 mulheres? Vamos devagar. Amolece, ajusta. Salomão velho estava botando para quebrar aqui, o povo não aguenta. Se você agora afrouxar, esse povo vai ser fiel. Aí ele perguntou para os moleques do palácio. Aí os caras falaram, arrebenta com esse povo, rapaz, mostra que é você que manda. Ele ouviu o conselho errado, o reino dividido, destruição, confusão, contenda, problema. Alguém conhece uma pessoa que já se arrebentou por conta de um conselho errado? Tem uma moça chamada Eva, que ela estava num jardim. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. 2 Timóteo 4:3-4, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Como quem volta às fábulas. Irmãos, eu vou encerrar aqui. Quem é a pessoa errada? Porque eu disse que uma maneira de perguntar é perguntar para a pessoa errada. Quem é a pessoa errada? Quem não teme a Deus. Cuidado com quem não tem o temor do Senhor. Cuidado. Se você tem pessoas que não temem o Senhor do teu lado, essa pessoa está do teu lado para receber resposta tua. Não pergunta. Cuidado. Mas é que ele é inteligente para as coisas dessa vida, ele não tem o discernimento que você tem. Ele pode até ser inteligente para usar uma armadura e uma espada grande, mas só você tem o discernimento para olhar e dizer, ele é um incircunciso. Cuidado. Se não teme o Senhor, ele pode até ter uma opinião, mas ele não tem reverência. Segundo, não vive o que ensina. É uma pessoa errada para você perguntar. Não tem bagagem e nem sinceridade. E agora cuidado, porque no nosso meio nós temos uma mania de rotular com perfeição quem está aqui em cima. E uma das coisas, uma das graças que Deus dá para quem está aqui em cima é exatamente a de não ser perfeito. Porque quando as pessoas apontam o dedo para mim, isso acontece muito dentro de casa. Ou às vezes acontece só na minha. Porque dentro de casa, as pessoas dentro de casa, na família, é danada para apontar o dedo para quem prega, para quem canta, para quem lidera um grupo, é danado. Esses tempos atrás, eu vou falar. Olha o que Cabelba falou para mim, Rogério. No momento de discussão lá, sabe o que ela falou para mim? Olha, foi pesado. Você parece uma lata barulhenta, rapaz. Fica falando, aí falar ela no altar é fácil. Lata barulhenta, ela me chamou. Essa eu não conhecia, essa foi nova. Na hora eu fiquei indignado, mas depois eu dei risada. Você é uma lata barulhenta, só faz barulho. E no momento de raiva a gente ataca onde? A fé, o ministério que você faz. Porque dentro de casa eu não sou perfeito mesmo. Eu não sou perfeito nem dentro de casa, nem no trabalho, nem na igreja. Eu tenho um monte de coisa para arrumar na minha vida. Misericórdia. E por que Deus usa mesmo assim? Porque esse é o evangelho. É um homem imperfeito, pó, apontando para alguém perfeito. Por isso que você nunca pode se espelhar em mim. Eu tenho a obrigação de viver o que eu prego, de lutar para viver. Me arrependendo diariamente, sendo confrontado. Se eu pisar na bola e querer permanecer, o pastor corta, já me tira daqui, vai ficar sentadinho ali. É isso aí. É a vida cristã. Com humildade, todo dia carregando a sua cruz. Eu tenho muito medo desse negócio de vai ser o profeta do Brasil, o
o sacerdote, o apóstolo, o bispo, esse título é muito perigoso. Que a pessoa começa a carregar uma estrutura que não é dela. Porque o nosso ídolo, o nosso sacerdote, o nosso supremo bispo é o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é nossa meta, é ele que a gente quer ver, é ele que a gente quer encontrar. João teve uma faísquinha dele. João disse que viu no meio dos 7 castiçais. E aqueles 7 castiçais representavam o quê? As 7 igrejas. Então, se você quer conhecer a Cristo, não fica procurando em qualquer lugar, procura na igreja. Porque Jesus se apresenta ao mundo no meio da igreja. No centro, ali ele estava no meio dos castiçais, que representava as 7 igrejas. Com uma couraça, da sua boca saiu uma espada, seus olhos eram como chamas de fogo, sua face brilhava como fogo, como o sol do meio-dia, impossível ver. Aí diante daquela visão gloriosa, quando ele olha para os pés, que fala de santidade, ele desmorona. E Jesus toca e o restitui. A nossa meta é Cristo. Ninguém pode brilhar mais diante dos nossos olhos do que Ele. Queremos encontrá-lo. Todos nós aqui somos irmãos em Cristo com uma única só missão aqui na terra. Somos embaixadores de Cristo, corpo de Cristo, igreja do Senhor, filhos do Pai, filhos de Deus Altíssimo, enxertados na videira, com uma missão: vivermos o nosso chamado. E o nosso chamado qual que é? Intimidade com Deus. Para que através dessa intimidade com o Senhor, nós possamos exercer o nosso ide e sermos sal da terra, luz do mundo. Mas Deus nunca vai inverter. Ele nunca vai cobrar que primeiro você seja sal da terra e luz do mundo, sem antes ter comunhão e intimidade com Ele no secreto. Porque só é possível viver na terra como sal da terra e luz do mundo quando eu vivo o meu chamado com Deus nesse lugar de intimidade, de comunhão, de graça. Então, esse ponto de viver o que prega, e uma outra coisa é alimentar o que eu quero. Não, desculpa. A pessoa errada não teme a Deus, não vive o que ensina, alimenta o que eu quero ouvir. Cuidado com isso. Não faça perguntas para quem está disposto a te bajular, a te paparicar e a concordar com tudo que você precisa. Cuidado. Faça perguntas para pessoas que são amigos verdadeiros, porque o amigo fala o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer. O que você acha? Faça tudo o que o teu coração mandar, meu filho. Deus é contigo. Vai nessa sua força. Cuidado. Cuidado com quem concorda com tudo, porque é bucha. Não confronta teu pecado nunca, só te aprova, só concorda, é problema. Cuidado com quem não tem maturidade. Cuidado. Você está perguntando para uma pessoa que não tem maturidade. Às vezes é uma pessoa boa, mas não tem maturidade. E por falta de maturidade, às vezes está com o coração meio orgulhoso, não está com vergonha de te falar que não sabe, e quer te dar uma opinião no chutômetro. Cuidado. Então ouça quem tem maturidade. Está com um problema no casamento? Conversa com alguém que tem mais maturidade. Né? Maturidade é importante. A pergunta certa, feita à pessoa errada, pode produzir uma direção perigosa. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Ouça isso que eu vou te dizer, presta atenção. Olha só. A base não pode ser negociada, amém? A estrutura não se negocia nunca. O que cresce em cima dela pode ter designs diferentes, estilos diferentes. Não tem problema, mas a base não pode ser negociada. E a nossa base é Jesus. A nossa base é Cristo. Olha essa anotação que eu fiz. A base é Cristo, a fonte é a palavra, o caminho é a obediência, a força vem do Espírito e o alvo é a glória de Deus.